Bom, pessoal, vamos lá então para mais uma aula do seu curso Você Sem Dívidas. Lembrando que o nosso objetivo aqui é te deixar com 0 dívidas. Bora lá? Só relembrando então, a gente já passou pela aula 1, nossos hábitos e crenças. Aula 2, você não é todo mundo. Aula 3, entenda o nosso sistema de crédito. É a aula que a gente vai falar hoje, importantíssima. Como eu já falei para vocês, vocês precisam ter informação sobre como o sistema funciona para que vocês consigam se movimentar da melhor forma possível. Bora lá então para a aula 3, nosso sistema de crédito. Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o nosso sistema de crédito e isso vai te ajudar a zerar suas dívidas. Só um recadinho importante, se você não assistiu ainda a aula 1 e a aula 2, volta na nossa playlist do curso Você Sem Dívidas, dá uma olhada lá. Essas aulas são muito importantes para que vocês consigam zerar as suas dívidas. Passou lá? Volta aqui na aula 3, que eu vou te falar então tudo o que você tem que fazer para entender o nosso sistema de crédito e usar essa informação a seu favor. Vou te pedir um favor. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa para a gente zerar as dívidas, não só as suas, mas de todo mundo. Bora lá? Não deixa de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Bom, nessa aula, o que eu quero que você entenda é o nosso sistema de crédito, como ele funciona, juros, o nosso sistema de crédito, como ele funciona, juros compostos, produtos diferentes versus públicos diferentes. Vocês vão entender que nesse mercado existem produtos diferentes para públicos diferentes, pagamento de dívidas versus consequências e eu não tenho mais crédito. No eventual problema de não ter mais crédito, de que forma você pode encarar isso? Gente, então nessa aula 3, entenda sobre o sistema de crédito. Eu quero que vocês falar um pouquinho para vocês sobre o sistema de crédito e os juros. O que são juros? Primeiro vamos entender o que é o crédito, né? O crédito é um dinheiro que você pega emprestado de alguém, normalmente instituições financeiras. Você não tem aquele valor total para pagar suas dívidas, você toma crédito. Tomar crédito significa pegar dinheiro emprestado. Quando você pega dinheiro emprestado com alguém, você paga juros. O que são juros? É um valor a mais do valor que você pegou emprestado que você vai pagar para alguém. É como se fosse o bônus que você está dando para a pessoa que te emprestou dinheiro. Então, por exemplo, deixando isso um pouco mais prático, se você pega R$100 e a pessoa que está te emprestando os R$100 fala assim, olha, tudo bem, eu vou te dar R$100 hoje, dia 1º, mas no dia 30 eu quero que você me devolva R$110. Os R$10 a mais do valor que você pagou são juros. E é dessa forma que os bancos que emprestam dinheiro, as financeiras, ganham o dinheiro. Elas monetizam o seu dinheiro. Elas vão pegar emprestado de alguém, emprestar para você e te cobrar juros. Se você pegou 100 e vai devolver 110, R$10 são os juros que ela está te cobrando. Esse sistema a gente chama de juros simples. Então, sistema de juros simples, pegou 100, devolvo 10. Agora eu quero te falar um pouco sobre o sistema de crédito e sobre juros compostos. O que são juros compostos? Tem os juros simples, que você acabou de ver como funcionam, e os juros compostos funcionam da seguinte forma. Se você pegou R$100 emprestado e tem um período muito longo para você pagar, por exemplo, você pegou R$100 emprestados e você vai devolver esses R$100 em 12 meses. E nesses 12 meses, você vai pagar um percentual da sua dívida e não um valor fixo. Como funciona, por exemplo, Fernanda? Então, ao invés de você pagar o valor fixo, né, no nosso exemplo anterior, pegou 100, pagou 110, nos juros compostos, não. Você vai pegar 100 e vai ser acrescentado um percentual à sua dívida, por exemplo, de 10%, todos os meses. Quando se acrescenta um percentual à sua dívida todos os meses, isso significa que o valor que você vai pagar lá na frente, ele vai aumentando aos pouquinhos a cada mês. Por exemplo, você pegou 100 para pagar em 12 vezes. No mês que vem você vai pagar 10, no outro mês você vai pagar 10, mais um percentual, vamos imaginar que você vai pagar R$12. No terceiro mês você vai pagar 10
mais um percentual, vamos imaginar que você vai pagar R$13 no terceiro mês. No quarto mês, vamos imaginar que você vai pagar R$10 mais um percentual, 4 vezes de percentual, vamos imaginar que você vai pagar R$14. Então, todos os meses, quando são aplicados juros compostos à sua dívida, todos os meses ela vai aumentando um pouquinho. E esse aumentar um pouquinho, lá na frente, se você fez uma dívida com um período muito longo para pagar, esse valor de parcela vai ficar exorbitante em relação ao valor inicial que você pegou emprestado. Então, toma muito cuidado quando você for tomar uma dívida, se ela vai ser lastreada ou se você vai devolver o dinheiro no sistema de juros simples, em que aquele valor é fixo e ele não se multiplica, ou no sistema de juros compostos, em que aquela parcela vai aumentando um pouquinho, chega lá na frente o valor da sua dívida está exorbitante. Mas deixa eu já te falar que a maioria das dívidas no Brasil, elas funcionam sobre juros compostos. Se você parcelar o seu cartão de crédito, você está devendo, serão aplicados juros compostos. Se você fizer um financiamento de uma casa, vai ser aplicado juros compostos. Se você financiar um carro, também vai ser aplicado juros compostos. É por isso que é tão complicado a gente tomar crédito para ter algum bem. Porque quando você toma crédito, esses juros compostos, ele deixa a sua dívida 2, 3, 4, 5 vezes maior lá no final do pagamento, do período que você escolheu para pagar. Então, toma cuidado com isso. Entenda bem o que são juros simples, o que são juros compostos, e que nos juros compostos, com certeza, a sua dívida vai multiplicar de tamanho e ao invés de pagar você vai pagar 2, 3, 4, enfim, dependendo da quantidade de juros que for colocada na sua dívida. Dica de ouro sobre juros compostos. Da mesma forma que quando você toma crédito, ele faz com que você pague 2, 3 vezes o valor da sua dívida. Quando você vira investidor, empresta o seu dinheiro às instituições financeiras, elas também te remuneram com juros compostos e esses juros compostos, adivinha só, faz o seu dinheiro multiplicar. Então, o que eu quero te falar nessa aula, né? Produtos diferentes para públicos diferentes. Para quem não tem conhecimento, normalmente é ofertado crédito. Quando o banco te oferta um crédito, né? Pega dinheiro emprestado, você tem um financiamento aprovado, você tem o cartão de crédito que te dá limite de 1000% e você pode usar da forma que você quiser. Quando você não tem conhecimento, ele te dá crédito para que você pague os juros compostos e gere riqueza para eles. Porém, quando você tem conhecimento, ao invés de ser tomador de crédito, você pode emprestar o seu dinheiro para os bancos e se beneficiar dos juros compostos. Quando você empresta o seu dinheiro para os bancos, então, esses juros que ele vai estar recebendo de uma outra pessoa que ele emprestou dinheiro, ele vai estar pagando para você e dessa forma você vai gerar riqueza para você. Então, não se esquece. Se o banco te ofertar um crédito, né, um financiamento, peça para ele te ofertar um investimento. Dessa forma, você vai estar se beneficiando dos juros compostos e vai estar trazendo a riqueza para você e não para os outros. E deixa eu te falar, nesse canal tem uma playlist completa com um curso grátis sobre investimentos para iniciantes. Lá eu te falo como você usa os juros compostos a seu favor, quais são os produtos que você pode procurar, enfim, completinho. Vai lá e clica na playlist depois que você zerar suas dívidas, lógico. Mas não deixa de assistir essas aulas que vão ser muito importantes para vocês. Bom, agora na aula 3, Entenda o Sistema de Crédito, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o pagamento de dívidas versus consequência. Você precisa entender que cada dívida não paga, existe uma consequência. E qual é essa consequência? Qual é o impacto dessa consequência na sua vida? Para que, numa eventual escolha de dívidas, né? Se você está muito apertado e você precisa escolher o que você vai pagar, você precisa saber, então, qual é a consequência do não pagamento daquela dívida na sua vida. Então, é isso que eu queria chamar a atenção aqui nessa aula. Se você não pagar sua conta de energia, qual é a consequência disso no seu dia a dia? Na sua casa, dentro das suas atividades diárias? Provavelmente
a empresa de energia vai vir cortar a sua conta, certo? E a gente não vive, não trabalha, não faz nada sem energia elétrica. Então, é uma consequência extremamente grave. Se você tiver a conta de energia atrasada, você, preferencialmente, precisa pagar porque é uma consequência grave. Comprei uma loja de roupas e não tenho como pagar. Qual vai ser a consequência disso? Se você comprou roupas e você não tem como pagar nesse momento, você ainda está se planejando para isso, a consequência vai ser provavelmente você ter o seu nome sujo, o seu nome negativado, a falta de crédito. Isso tem algum impacto na sua vida? Mais ou menos. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar usando, né, todos os eletrodomésticos da sua casa, tudo isso. A consequência não é tão grave no seu dia a dia. Fernanda, estou com os meus impostos atrasados. Qual é a consequência do não pagamento de impostos? A consequência do não pagamento de impostos é você ter o seu CPF bloqueado e aí sua vida vai virar um caos. Então, se você tem impostos atrasados, priorize o pagamento, porque a consequência é muito séria. Financiamento, eu tenho financiamento da minha casa. Se eu não pagar o financiamento da minha casa, qual é a consequência? Provavelmente o banco vai entrar na justiça e vai tirar o imóvel de você, vai tirar o imóvel do seu nome. Então é uma consequência gravíssima. Se você não pagar o financiamento, o banco provavelmente vai entrar com ações legais e vai tirar esse imóvel do seu nome. Você vai perder o imóvel e ainda vai perder todo o dinheiro que você já pagou. Uma consequência grave. Então, numa eventual escolha, financiamento de imóveis, você vai ter que arcar com ele. Tem que dar um jeito aí de pagar. Condomínio, se você mora, no condomínio de casas, no apartamento, tô com meu condomínio atrasado, qual é a consequência de não pagar o condomínio? A mesma coisa, o condomínio pode entrar com uma ação contra você e colocar o seu imóvel a leilão, caso você não consiga pagar. Então é uma consequência grave, né? Você vai perder o seu imóvel por não pagar o condomínio. Presta atenção, você precisa entender as consequências do não pagamento de uma dívida. Água, não vou pagar minha água esse mês. A mesma coisa, se você não pagar a sua água, o que vai acontecer? Você vai ter sua água cortada. A gente consegue viver sem água, sem os meios básicos, né? Dentro da nossa civilização, energia, água para sobreviver, a gente não consegue. Então, você precisa conhecer a consequência do não pagamento de cada dívida, para caso você, numa necessidade, precisa olhar, deixa eu ver, hoje eu tenho dinheiro para pagar essa, eu vou ter que jogar para o mês que vem porque o meu planejamento não consegui dinheiro suficiente para pagar essas dívidas. Sempre priorize a que vai ter uma consequência mais grave na sua vida, no seu dia a dia. Então, essas precisam ser pagas em primeiro lugar. As outras, que não têm consequências tão graves, daí a gente pode pensar num planejamento e pagar um pouco mais para frente. E aí eu queria te falar um pouquinho mais sobre você não ter mais crédito. Porque as dívidas, dívida de cartão de crédito, né, se você comprou e colocou tudo no cartão de crédito e não pagou, você vai ficar devendo, mas a consequência vai ser não ter mais crédito. Se você pegou um financiamento do banco, um financiamento, um empréstimo, não um financiamento de imóveis, de automóveis, né, um dinheiro. O não pagamento vai ter a consequência de você ficar sem crédito. Se você comprou roupas numa loja, e não conseguiu pagar a consequência do não pagamento vai ser você ficar sem crédito. E como esse é um hábito muito comum no nosso país, ter crédito, ter dinheiro através de crédito, as pessoas ficam horrorizadas. Meu Deus, eu não vou ter mais crédito, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou me movimentar? Você entende que o fato de você não ter mais crédito em um determinado momento da sua vida vai fazer com que você não consuma além do que você ganha, que seria o correto? Então, no momento de aprendizado, de planejar as dívidas ou planejar a sua vida financeira, para que você fique ali no 0 a 0, né? Você não gasta mais do que você ganha. Neste momento, não ter crédito, até que não seria tão ruim, porque de uma forma ou de outra, você não tem crédito, você não vai lá fazer nada, você não vai conseguir financiar nada, você não vai conseguir comprar uma roupa, você não vai conseguir nada, você vai viver com o dinheiro do seu salário, com o dinheiro que você tem, pensando que você está se planejando para começar uma nova realidade financeira.
Se você está vendo esse vídeo, você quer sair das dívidas, eu imagino, zerar tudo, aprender a usar o seu dinheiro de forma mais inteligente, para a partir de então, talvez até começar a ganhar dinheiro investindo, começar uma nova fase na sua vida financeira, que não é dar dinheiro para os outros, né, através da tomada de crédito e pagamento de juros, mas sim receber dinheiro dos outros, receber o dinheiro de volta de forma passiva para construir a sua prosperidade financeira, construir a sua liberdade financeira. Então, tenha um olhar diferente para esse eu não tenho mais crédito, caso isso aconteça, caso você chegue neste momento. Não é uma decisão, uma situação definitiva, porque em algum momento você pode se planejar sim para pagar essa dívida, para limpar o seu nome e ter seu crédito de volta, mas no momento onde você ainda não aprendeu a usar bem o seu dinheiro, a dominar o seu consumo, talvez não ter crédito seja uma coisa positiva por um determinado momento da sua vida. Bom, essa foi a nossa aula 3, então. Entenda o nosso sistema de crédito. Eu acredito muito que você tendo educação é a solução para que você consiga se movimentar melhor em qualquer ambiente que você esteja. Então, essa aula foi para isso, para você entender mais ou menos como funciona o nosso sistema de crédito. Se você gostou, não deixa de curtir, de compartilhar e se inscreve no canal para ter acesso a vários outros conteúdos onde eu te ensino a usar o seu dinheiro de forma mais positiva e fazer ele trabalhar por você. Obrigada pelo seu tempo e não deixa de acompanhar a nossa próxima aula, que em breve vai estar por aí. Importante, nossa playlist sobre investimentos, como fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Vou deixar ela aqui, clica e já vai assistindo as aulas para você entender como funciona esse mercado de você emprestando o seu dinheiro ou você se tornando acionista de uma empresa e ganhando dinheiro de forma passiva e não pagando crédito para alguém, pagando juros para alguém, tomando crédito. Tá bom? Por hoje é só. Obrigada pelo seu tempo e a gente se vê por aí.